Quando liguei para perguntar ao meu genro quando seria o casamento da minha filha, ele me olhou nos olhos e disse com um sorriso gelado: "Nós nos casamos ontem." As palavras me atingiram como um balde de água fria. Eu, que por 3 anos havia pagado o aluguel mensal de R$ 1.200 deles. Eu que havia comprado cada móvel da casa deles, que enchia a geladeira quando não tinham o que comer. Mas para eles, eu não era uma pessoa especial o suficiente para estar no dia mais importante da vida da minha única filha. Porém, uma semana depois, tudo mudaria quando eles me ligaram desesperados pedindo dinheiro novamente. E foi aí que eles descobriram que mexeram com o homem errado. O que aconteceu depois vai te deixar de boca aberta. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Valdemar Araújo, tenho 58 anos e trabalho como supervisor de obras há mais de 30 anos. Sempre fui um homem de palavra, daqueles que acredita que família é sagrada. Criei minha filha Letícia sozinho depois que minha esposa morreu, quando ela tinha apenas 12 anos. Foram anos difíceis, mas consegui dar a ela tudo o que precisava, incluindo uma faculdade particular de administração que custou uma fortuna. Letícia se casou com Ricardo há 3 anos, um rapaz que na época parecia educado e trabalhador. Ele trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos e ela como secretária numa empresa de contabilidade. No começo, eu achei que formavam um casal promissor. Como eles estavam começando a vida, ofereci ajuda financeira temporária até se estabelecerem. O que começou como uma ajuda de alguns meses se transformou em 3 anos de dependência total. Todo mês, sem falta, eu transferia R$ 1.200 para o aluguel do apartamento deles. Além disso, sempre que ligavam com alguma emergência, eu estava lá. Geladeira nova, R$ 3.000. Sofá para a sala, R$ 2.500. Conta de luz atrasada, R$ 500. E por aí vai. Naquela quinta-feira de abril, liguei para Letícia para perguntar sobre os preparativos do casamento. Eles haviam se casado apenas no civil 3 anos atrás, mas sempre falavam sobre fazer uma festa maior, uma cerimônia religiosa para toda a família. Eu já havia separado R$ 5.000 para dar de presente e estava ansioso pelos detalhes. Foi quando Ricardo atendeu o telefone na casa deles. Sua voz tinha um tom estranho, quase desafiador. "Oi, seu Valdemar. A Letícia está no banho. Posso ajudar em alguma coisa?" Ricardo, meu filho, estava ligando para saber como andam os preparativos da festa. "Precisam de ajuda com alguma coisa?" Houve uma pausa longa. Depois ele disse com aquele sorriso que eu podia sentir através do telefone: "Ah, sobre isso. Nós fizemos a cerimônia religiosa ontem. Convidamos apenas pessoas especiais." As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Pessoas especiais. Eu, que durante 3 anos havia sido o banco pessoal deles, não era uma pessoa especial. Fiquei em pé ali na minha sala, segurando o telefone como se ele pesasse 100 quilos, vendo Ricardo se acomodar no sofá que eu havia comprado para eles. O vestido azul marinho que eu havia comprado para usar na festa estava pendurado no meu armário, junto com a gravata nova, e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida da minha filha. Havia gastado R$ 400 naquelas roupas, pensando em como ficaria bonito nas fotos do casamento da Letícia. Fotos nas quais eu jamais apareceria. Durante semanas, eu havia planejado cada detalhe. Separei os R$ 5.000 de presente. Liguei para minha irmã Helena em São Paulo para contar a boa notícia. Mandei limpar meu carro pensando que talvez eles quisessem vir comemorar em casa depois da cerimônia. Tudo desmoronou em segundos, com aquelas 4 palavras envenenadas. Apenas pessoas especiais. Ricardo finalmente levantou o olhar e disse com uma voz que parecia ensaiada: "Seu Valdemar, foi uma coisa íntima, bem pequena. Só nós dois e as testemunhas." Mas eu sabia que era mentira. Vi as fotos nas redes sociais. Vi os pais da Letícia posando orgulhosos ao lado dos noivos. Vi os irmãos dela brindando com champanhe. Vi o vestido branco da Letícia,
que eu havia ajudado a financiar com os R$ 800 que dei para ela no mês passado para gastos pessoais. Vi tudo o que eu não deveria ter visto. Uma semana depois, exatamente 7 dias após aquela humilhação, Letícia me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que havia me excluído do casamento. Agora soava desesperada, quase suplicante. Pai, o aluguel está atrasado. O proprietário está pressionando e disse que se não pagarmos essa semana, vai nos despejar. Você esqueceu de fazer a transferência. A voz dela tremia ligeiramente, como se o mundo estivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando de todas as vezes que corri para o banco fazer aquela transferência. Todas as vezes que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre suas cabeças. Todas as vezes que comi macarrão com ovo para poder dar dinheiro para os caprichos deles. E agora, depois de me excluírem do momento mais importante de suas vidas, tinham a audácia de me ligar como se nada tivesse acontecido. Letícia, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Não foi você que me avisou que só ajuda pessoas especiais? O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem estava tremendo, mas ela. Pai, eu não entendo. Ela gaguejou. Nós sempre fomos especiais para você. Você é como um pai para o Ricardo também. Mentiras. Todas mentiras. Embrulhadas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de alguma coisa. A mesma voz que ela havia usado para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que eu ajudei a financiar sem saber que jamais veria a cerimônia onde foram trocadas. Por tantos anos eu tive essa sensação constante de estar pisando em ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando conseguir um farelo de carinho da minha própria filha. Fui o pai perfeito, o sogro prestativo, o provedor silencioso que nunca protestava quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, apenas pessoas especiais, despertou algo em mim que esteve adormecido por tempo demais. Calculei na minha cabeça quanto dinheiro eu havia gasto com eles nesses 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, passava dos R$ 40 mil. R$ 40 mil que eu tirei da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que minha falecida esposa havia deixado para eu viver meus últimos anos em paz. E para quê? Para ser tratado como um estranho no próprio casamento da minha filha. Naquela noite, depois de desligar o telefone, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação silenciosamente suportada. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, minha presença um estorvo, meu dinheiro a única coisa que eu tinha a oferecer. Chorei pelo pai idiota que eu havia sido, pelo homem que se perdeu tentando ser indispensável para quem o considerava dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição. Era algo mais profundo, mais frio. Levantei e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre, as mesmas rugas que contavam histórias de anos dando amor sem receber de volta. Mas havia algo mais no meu olhar. Uma dureza que eu não reconhecia. Uma determinação que havia sido enterrada sob anos de complacência. Fui para a cozinha e fiz café, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Mas, desta vez, não pensei em ligar para Letícia para perguntar como ela havia dormido. Não verifiquei meu celular esperando uma mensagem dela se desculpando pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era minha própria primeira preocupação do dia. Sentei na mesa onde tantas vezes havia planejado surpresas para eles, contado contas para seus gastos e chorado silenciosamente quando me tratavam com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei minha caderneta, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Queria ver em números exatos a extensão da minha própria idiotice.
Aluguel mensal de R$ 1.200 multiplicado por 36 meses. R$ 43.200. Comida e mantimentos aproximadamente R$ 400 por mês, mais 14.400. Presentes de aniversário, Natal, Páscoa, pelo menos R$ 6.000. Emergências médicas da Letícia, R$ 1.500. O financiamento do carro que eles nunca me pagaram de volta, R$ 5.000. O conserto do ar-condicionado no apartamento deles, R$ 800. A mobília da sala, R$ 2.400. R$ 73.300. Essa era a quantia exata da minha generosidade. R$ 73.300 que eu havia jogado pela janela para manter dois adultos confortáveis que não conseguiam nem fingir que me respeitavam. O telefone tocou e vi o nome da Letícia na tela. Normalmente meu coração dispararia enquanto eu corria para atender, esperando que ela finalmente pedisse desculpas e explicasse que tudo havia sido um mal-entendido. Mas desta vez deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente silenciou, e continuei tomando meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou novamente. Desta vez era Ricardo. Deixei tocar também. Depois chegou uma mensagem de texto da Letícia. Pai, por favor atenda. Precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 da tarde, resolvi sair para caminhar. Não fazia isso há meses sem um propósito específico, sem algum recado relacionado a eles. Era sempre o banco para transferências, o supermercado para comprar algo que eles precisavam, a farmácia para os remédios da Letícia. Hoje, saí para caminhar só porque quis. Passei pelo parque onde tantas vezes levei Letícia quando criança. Lembrei daquele menino doce que me abraçava forte e dizia que eu era o melhor pai do mundo. Quando ela havia se tornado essa mulher que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos. Quando comecei a confundir amor com dinheiro. Quando comecei a acreditar que tinha que comprar o carinho da minha própria filha. No banco onde tantas vezes havia feito transferências automáticas, parei em frente à porta. O gerente, Sr. Oliveira, me viu através do vidro e acenou. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado cada uma das minhas transferências para Letícia e Ricardo. Havia assistido minha conta minguar mês após mês para encher a deles. Entrei e caminhei direto para o escritório dele. Sr. Oliveira, disse a ele, preciso cancelar as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou surpreso. Por 3 anos, essas transferências haviam sido tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, Sr. Valdemar? Aconteceu alguma coisa? Sua preocupação era genuína, mais genuína que qualquer interesse que Letícia havia demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que finalmente abri os olhos, respondi. Quero cancelar tudo e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto o Sr. Oliveira processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Letícia, Ricardo, Letícia novamente. Era como se eles tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Sr. Valdemar, disse o Sr. Oliveira enquanto me entregava os papéis. Peço desculpas por me intrometer, mas em todos esses anos, vi o senhor ser muito generoso com sua família. Espero que não esteja sendo pressionado a fazer essas mudanças. Suas palavras me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, demonstrava mais preocupação genuína com o meu bem-estar do que minha própria filha. Não estou sendo pressionado, Sr. Oliveira. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era inteiramente meu. Não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Fui para casa, pensando em todas as coisas que não havia feito para agradar Letícia e Ricardo. As viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles. Os amigos que não via mais porque estava sempre disponível para suas emergências. Os hobbies que abandonei porque cada real que gastava comigo mesmo
Era R$ 1 a menos para suas necessidades. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados em frente à minha porta. O de Letícia, o de Ricardo e um que eu não reconhecia. Podia haver movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu havia dado chaves a eles porque confiava. Porque achei que um dia eles cuidariam de mim assim como eu havia cuidado deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta de casa e vi uma cena que jamais esquecerei. Letícia estava sentada no meu sofá com a cabeça nas mãos. Ricardo andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. E um homem mais velho que eu não conhecia estava mexendo em papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que saiu mais alta do que esperava. Os 3 me olharam como se eu fosse o intruso na minha própria casa. Letícia foi a primeira a falar, e sua voz tinha aquela urgência desesperada que eu já havia ouvido no telefone. Pai, graças a Deus você chegou. Precisamos conversar. Este é o Sr. Fisher, do escritório de advocacia que consultamos sobre sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Que situação? Estou muito bem. Ricardo finalmente levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos que um dia pertenceram a um genro respeitoso e agora só refletiam pânico financeiro. Seu Valdemar, fomos ao banco e nos disseram que o senhor cancelou todas as transferências. O senhor Oliveira explicou que o senhor também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que fez isso. O senhor Fisher, um homem na faixa dos 50 anos de terno cinza e um sorriso que não inspirava confiança, se aproximou de mim com a mão estendida. Senhor Valdemar, sou Dr. Fisher, advogado especialista em direito de família. Seus filhos estão preocupados com seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não apertei sua mão. Em vez disso, fui diretamente à minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele estava analisando sem minha permissão. Estes são meus papéis particulares. O senhor não tem direito de mexer neles sem meu consentimento. Pai, Letícia interveio com aquela voz condescendente que ela havia aperfeiçoado nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, nos corta financeiramente sem uma explicação. Depois, não atende nossas ligações. Achamos que você pode precisar de ajuda profissional. Ricardo se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela falsa ternura que ele reservava para momentos em que precisava de alguma coisa. Seu Valdemar, querido, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja afetando mais do que pensa. Na sua idade, episódios de confusão são normais. A palavra confusão ecoou na minha cabeça como um alarme. Agora eu entendia por que haviam trazido o advogado. Não era para me ajudar. Era para me declarar mentalmente incapaz e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidavam pessoas especiais para o casamento, agora estava me tratando como um velho senil. Eu não estou confuso, disse com uma firmeza que silenciou todos. Estou mais lúcido do que estive em anos. E vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Fisher interveio com aquela voz profissional que advogados usam quando querem soar razoáveis. Senhor Valdemar, entendo que se sinta sobrecarregado, mas seus filhos têm o direito de intervir se acreditam que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes? A risada que saiu da minha garganta foi rouca, quase cruel. Como o quê? Decidir que meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de 2 adultos que me tratam como lixo? Letícia se levantou como se eu tivesse dado um tapa nela. Nunca tratamos você mal. Você faz parte da nossa família. Tudo o que você tem vai pertencer a nós um dia mesmo. Estamos apenas acelerando o processo. Lá estava a verdade nua e crua. Tudo o que eu tinha pertenceria a eles um dia. Na mente deles, eu já estava morto e eles apenas estavam coletando sua herança antecipadamente.
Não importava se eu tinha 58 anos ou 58 dias de vida restante. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que havia se tornado problemático. Fora, disse apontando para a porta. Vocês três, saiam da minha casa. Ricardo se levantou com aquela cara de criança brava que fazia quando não conseguia o que queria. Seu Valdemar, não podemos simplesmente sair. Temos obrigações. O aluguel, as prestações do carro, o cartão de crédito que o senhor foi avalista. Não pode nos cortar de uma hora para a outra. Não posso? Minha voz subiu pela primeira vez em toda a conversa. Quem disse que não posso? Por anos paguei um aluguel que nem estava no meu nome. Enchi uma geladeira numa casa onde não era bem-vindo. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O Sr. Fischer tirou uma pasta da sua maleta e colocou na minha mesa. Sr. Valdemar, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria que Letícia e Ricardo gerenciassem suas finanças de forma mais eficiente. Seria apenas temporário, até que se sinta melhor. Peguei a pasta e, sem nem abrir, joguei-a diretamente no lixo. A única transição que vai acontecer aqui é a de vocês para a porta da frente. Letícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, pai. Estávamos contando com você. Fizemos planos baseados no seu apoio. Compramos coisas. Assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro. Repliquei. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia. Apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro é mais bem usado na minha própria vida, de repente sou um velho confuso que precisa de tutela legal. Ricardo tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Ele não era mais o genro que corria aos meus braços quando tinha pesadelos. Era um homem de 32 anos que via seu sogro como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Seu Valdemar, cometemos erros, disse numa voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. A Letícia estava nervosa. Eu estava sob pressão. Podemos consertar isso se o senhor apenas voltar a ser razoável. Razoável? A palavra tinha gosto amargo na minha boca. Ser razoável significa continuar pagando pela vida de vocês enquanto me tratam como um estranho? Significa fingir que não dói ter sido excluído do dia mais importante da vida da minha única filha? O Sr. Fischer guardou seus papéis com a eficiência de alguém que está acostumado a ter propostas rejeitadas. Sr. Valdemar, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se o senhor realmente está tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que precisa de tutela. Suas palavras foram como um soco. Percebi que esta não era apenas uma visita familiar manipuladora. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para gerir meus próprios negócios. Sr. Fischer, disse olhando-o diretamente nos olhos, sugiro que pesquise bem antes de ameaçar um homem de 58 anos que gerenciou suas finanças perfeitamente por 40 anos, que criou sua filha sozinho após a morte da esposa, que administrou uma casa e trabalhou honradamente até hoje, e que até a semana passada sustentava financeiramente 2 adultos completamente capazes. Letícia parou de chorar e me olhou com uma frieza que finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. Isso não vai ficar assim, pai. Nós temos direitos e advogados também. Perfeito, respondi. Contratem todos os advogados que quiserem. Com o dinheiro de vocês, é claro, porque o meu não está mais disponível para financiar seus chiliques legais. Os 3 caminharam até a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. Antes de sair, Ricardo se virou para mim uma última vez. Seu Valdemar, isso vai acabar muito mal para o senhor. Vai acabar sozinho, sem ninguém para cuidar quando realmente precisar. Ricardo, disse com uma tristeza profunda, mas também com clareza cristalina. Eu já estou sozinho. A diferença é que agora é por minha própria escolha, não por negligência de vocês. Quando fechei a porta atrás deles, fiquei ali na minha sala,
cercado pelo mais belo silêncio que ouvira em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, não consegui dormir, mas não de tristeza ou arrependimento. Era de adrenalina por ter retomado o controle da minha própria vida. Fiquei acordado planejando meus próximos passos como um general preparando uma batalha. Se Letícia e Ricardo queriam lutar, eu daria a eles uma guerra. Mas seria uma guerra que lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 da manhã, já estava vestido e pronto para sair. Minha primeira parada foi o escritório do advogado Sr. Weber, um homem que conheci anos atrás quando estava cuidando do testamento da minha esposa. Diferente do Sr. Fischer, que Letícia e Ricardo haviam trazido, o Sr. Weber tinha uma reputação impecável e se especializava em proteger os direitos dos idosos. Sr. Valdemar, ele me disse enquanto eu explicava a situação. O que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que pensa. Chama-se abuso financeiro de idosos e é crime federal. O fato de terem entrado na sua casa sem permissão e analisado seus documentos particulares também constitui violação. Suas palavras ao mesmo tempo me tranquilizaram e me preocuparam. Me tranquilizaram porque confirmaram que eu não estava louco, que o que havia acontecido era verdadeiramente abusivo. Me preocuparam porque percebi que a situação era mais séria do que pensara. Temos que documentar tudo, continuou o Sr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que pressionaram o senhor por dinheiro. Também vamos alterar seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Sr. Weber assobiu quando viu a quantia total. Senhor Valdemar, com esse dinheiro, o senhor poderia ter vivido confortavelmente, viajado, aproveitado sua vida. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem sequer o respeitavam o suficiente para convidá-lo para o casamento. Quando saí do escritório do Sr. Weber, tinha um plano completo. Primeiro, mudaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma conta nova num banco diferente onde eles não tivessem contato. E quarto, começaria a viver a vida que havia adiado por anos. Minha próxima parada foi a loja de materiais de construção. O dono, Sr. Santos, me conhecia há anos porque eu sempre comprava coisas para consertar o apartamento de Letícia e Ricardo. Desta vez, era diferente. Sr. Valdemar, o que o traz aqui hoje? Mais uma emergência com sua filha? Perguntou com a familiaridade de uma pessoa que havia assistido silenciosamente à minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Santos. Desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras. E quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, seu filho Mateus, que instalava sistemas de segurança, apareceu por lá. Era a providência em ação. Mateus, disse a ele, também preciso instalar câmeras de vigilância, o sistema completo. O preço não é problema. Enquanto eles preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Letícia ligando do telefone de outra pessoa porque eu havia bloqueado o número dela depois do confronto do dia anterior. Pai, é a Letícia. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, disse secamente. Escuta, entendo que você esteja chateado com o casamento. Foi um erro. Eu e o Ricardo conversamos sobre isso e queremos compensar. Que tal fazermos um jantar especial para comemorar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa, cozinhar juntos como fazíamos antes. A manipulação nas palavras dela era tão óbvia que quase tive que rir. Letícia, quanto de aluguel vocês devem exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que eu havia acertado em cheio. Bem, são 2 meses. R$ 2.400 no total. Mas não estou ligando só por isso, pai. Sentimos saudades suas na nossa vida. Vocês sentem saudades de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente. Dos dois. Ela respondeu com uma honestidade surpreendente.
Pai, não vou mentir para você. Sim, precisamos de sua ajuda financeira, mas também amamos você. Você é importante para nós. Se sou tão importante, disse, por que não fui importante o suficiente para estar no seu casamento? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu estava? Outro silêncio. Nós dois sabíamos a resposta. Nunca. Letícia, vou explicar isso para você apenas uma vez. Por 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Vocês me usaram, me ignoraram, me humilharam. E finalmente me insultaram da pior maneira possível. Agora que o dinheiro está acabando, vocês descobrem subitamente que me amam. Pai, por favor. Eu a interrompi. Não existe por favor. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram que eu não era especial o suficiente para estar no seu casamento. Agora, estou fazendo a minha. Desliguei e desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão que não frequentava há mais de 1 ano. Sempre cancelava meus horários porque Letícia ou Ricardo precisavam de algo urgente, ou porque o dinheiro que havia separado para mim se tornava uma emergência deles. Senhor Valdemar, meu cliente favorito, gritou Cíntia, minha cabeleireira de sempre. Que surpresa! Pensei que tinha se esquecido de nós. Não esqueci de vocês, Cíntia. Apenas esqueci que eu também mereço ser bem cuidado. Me permiti o tratamento completo. Corte, barba, manicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo mesmo sem sentir culpa. Enquanto Cíntia trabalhava no meu cabelo, ela me contou sobre sua vida, seus filhos, seus sonhos. Era refrescante ter uma conversa que não girava em torno das necessidades de Letícia e Ricardo. O senhor está bonito, senhor Valdemar, disse quando terminou. Mas mais do que isso, o senhor parece livre. Aconteceu alguma coisa boa? Sim, Cíntia. Finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro em frente à minha porta que eu não reconhecia. Meu coração disparou por um momento, pensando que Letícia e Ricardo poderiam ter voltado com reforços. Mas quando me aproximei, vi uma senhora mais velha sentada nos degraus da minha varanda. Senhor Valdemar, ela perguntou quando saí do carro. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sou Eleonora Santos. Moro na casa do lado. Somos vizinhos há anos, mas nunca tivemos chance de conversar. Ontem ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? A preocupação sincera dela me tocou profundamente. Aqui estava uma estranha demonstrando mais interesse no meu bem-estar do que minha própria filha. Entre, dona Eleonora. Vou fazer um café e contar uma história que a senhora não vai acreditar. Enquanto fazia café, contei toda a situação. Eleonora ouviu sem interromper, balançando a cabeça ocasionalmente. Quando terminei minha história, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Senhor Valdemar, disse, o senhor fez a coisa certa. Passei por algo parecido com meu filho há 5 anos. Também achei que era meu dever financiar a vida adulta dele. Também acreditei que não me amariam se eu não desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que só me ligavam quando precisavam de alguma coisa. No início foi terrível. Me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente. Tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, meu filho me ligou para pedir desculpas de verdade. Agora temos um relacionamento real baseado em amor, não em dinheiro. As palavras dela me deram esperança e confirmaram que havia tomado a decisão certa. A senhora acha que Letícia e Ricardo vão entender um dia? Talvez sim, talvez não, respondeu honestamente. Mas essa não é mais sua responsabilidade, senhor Valdemar. Sua responsabilidade agora é viver sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui dormir sem me preocupar se Letícia e Ricardo tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para seus caprichos. Fui dormir pensando em mim, nos meus planos, no meu futuro. E dormi melhor do que havia dormido em anos. No dia seguinte, Mateus e o Sr. Santos chegaram às 8 da manhã
para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar de números desconhecidos. Letícia ainda tentava me contactar de telefones diferentes, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente ligações que não me convinha atender. Senhor Valdemar, disse Mateus enquanto instalava as câmeras, este sistema vai lhe dar tranquilidade absoluta. O senhor pode ver do seu celular quem está chegando na sua casa, mesmo quando não estiver aqui. E se alguém entrar sem permissão, um alerta é enviado automaticamente para a polícia. A ironia não me escapou. Estava instalando um sistema de segurança para me proteger da minha própria filha, mas não doía tanto quanto costumava doer. Era simplesmente uma medida prática para manter minha paz recém-descoberta. Enquanto eles trabalhavam, resolvi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã Helena em São Paulo. Havíamos perdido o contato porque sempre que conversávamos, eu falava sobre os sucessos de Letícia e Ricardo, sobre quanto dinheiro havia gasto com eles, sobre como estava orgulhoso de poder ajudá-los. Agora percebi que nossas conversas haviam se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias da família. Valdemar, Helena atendeu surpresa. Irmão, como você está? Não conversamos há meses. Estou bem, Helena. Melhor que bem. Estou ligando para contar que finalmente caí em si. Contei toda a história desde o começo. O casamento secreto, a humilhação, a visita com o advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Helena me ouviu em silêncio, e quando terminei, sua resposta me surpreendeu. Valdemar, irmão, já era hora. Toda vez que conversávamos, partia meu coração ouvir você se gabando de quanto dinheiro dava para eles, como se amor pudesse ser medido em reais. Eu queria te dizer alguma coisa, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que Ricardo nunca falava carinhosamente sobre você quando eu o via nos encontros da família. Era sempre, meu sogro me ajudou com isso, ou meu sogro comprou aquilo, mas nunca sinto saudades do meu sogro ou amo meu sogro. Era como se você fosse um prestador de serviços, não uma pessoa. Suas palavras doeram, mas era uma dor necessária. Como quando um médico limpa uma ferida infectada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais eu notei? Continuou Helena. Letícia sempre falava de você no tempo futuro. Quando o pai não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dele. Ou quando recebermos a herança, vamos investir no negócio. Como se estivessem esperando você morrer para realmente viver. Esta revelação me atingiu como um balde de água fria. Eles não apenas me viam como um caixa eletrônico. Me viam como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles planejavam o futuro sem mim. Depois de conversar com Helena, sentei na minha cozinha processando todas essas informações. Anos casado com uma mulher que verdadeiramente me amou, 26 anos criando minha filha sozinho após a morte da esposa, e 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de R$73 mil. A campainha tocou e nas novas câmeras vi que era a Eleonora com uma xícara nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café recém-passado. Pensei que você poderia precisar de companhia depois de tudo que me contou ontem, disse com aquele sorriso sincero que eu já havia aprendido a valorizar. Sentamos na minha sala e Eleonora me contou mais detalhes de sua própria experiência. Meu filho me dizia exatamente as mesmas coisas que Letícia diz para você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. Tudo vai ser nosso um dia mesmo. São frases ensaiadas, Sr. Valdemar. Eles aprendem do manual de manipulação emocional. A senhora acha que existe mesmo um manual desses? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todos leem do mesmo livro. Capítulo 1. Faça ela se sentir indispensável. Capítulo 2. Crie emergências financeiras constantes. Capítulo 3. Quando ela resistir, questione a saúde mental dela. Rimos, mas era um riso amargo. Era engraçado e trágico ao mesmo tempo reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento dos nossos próprios filhos. O senhor já sentiu culpa por cortar o dinheiro?
Perguntei para Eleonora. Todos os dias durante os primeiros 3 meses. Respondeu honestamente. Mas depois comecei a ver os resultados. Meu filho teve que arrumar um segundo emprego. A esposa dele parou de passar os fins de semana no shopping e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver dentro das suas possibilidades. E mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, resolvi fazer algo que havia adiado por anos. Visitar o túmulo da minha esposa. Sempre arranjava desculpas para não ir porque Letícia ou Ricardo precisavam de algo urgente, ou porque a passagem de táxi era melhor investida em uma das emergências deles. O cemitério estava silencioso e bonito. O túmulo da Rosa estava um pouco abandonado, porque não ia lá limpá-lo há meses. Sentei na grama ao lado da lápide e conversei com ela como se estivesse viva. Rosa, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você se foi, coloquei toda a minha energia na Letícia. Queria ser o melhor pai do mundo, achando que de alguma forma compensaria a ela crescer sem mãe. Mas acho que no processo esqueci de ser eu mesmo. O vento soprou suavemente, e por um momento senti como se ela estivesse me ouvindo. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu não quis ver. Seu genro é... Bem, você sabe como ele é. O dinheiro que você deixou para eu viver tranquilo, gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor. Aprendi. Limpei o túmulo dela, troquei as flores murchas por novas e fiquei lá mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, não estava com pressa para chegar em casa para resolver uma crise de Letícia e Ricardo. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados em frente à minha porta novamente. Meu coração disparou, mas desta vez estava preparado. As câmeras me mostraram que era Letícia, Ricardo e 2 outras pessoas que eu não reconhecia. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Sr. Weber, meu advogado. Sr. Weber, eles estão na minha casa de novo. Desta vez trouxeram mais gente. O que devo fazer? Não saia do carro, Sr. Valdemar. Estarei aí imediatamente e vou ligar para a polícia. Depois da nossa conversa de ontem, solicitei uma medida protetiva temporária. Eles não podem estar na sua propriedade. Minutos depois, o Sr. Weber e 2 viaturas policiais chegaram. Assisti os oficiais conversarem com Letícia e Ricardo. Vi minha filha gesticular raivosamente. Vi Ricardo chorando novamente. Mas desta vez suas lágrimas não me comoveram. Um dos oficiais se aproximou do meu carro. Senhor, pode sair com segurança. Seus visitantes vão embora imediatamente. Quando saí do carro, Letícia gritou comigo da rua. Pai, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia para seu próprio filho. Letícia, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Família não ameaça processos por incompetência mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata suas mães como caixas eletrônicos. Ricardo gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas que você foi avalista. Não pode simplesmente nos abandonar assim. O Sr. Weber interveio. Sr. Ricardo, qualquer comunicação futura deve ser através do meu escritório. E sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque meu cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que voluntariamente fez durante 3 anos. Assiste eles irem embora em seus carros, derrotados, mas não desistindo. Sabia que isso não tinha acabado, mas pela primeira vez nesta situação, me senti confiante. Tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional de Eleonora. E mais importante, tinha clareza mental sobre o que estava certo e errado. Naquela noite, Eleonora me convidou para jantar na casa dela. Conheci a filha dela que estava visitando e pude ver com meus próprios olhos como era um relacionamento familiar saudável. Elas falavam respeitosamente uma com a outra, perguntavam sinceramente sobre as vidas uma da outra e riam juntas. A filha não pediu dinheiro uma única vez durante toda a noite.
Eu queria isso com Letícia também. Confesse para Eleonora depois que a filha dela foi embora. E talvez você consiga um dia. Ela respondeu. Mas, primeiro, ela tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui dormir sentindo esperança sobre o futuro. Os próximos dias foram estranhamente pacíficos. As câmeras de vigilância me mostravam que Letícia e Ricardo passavam pela minha casa várias vezes por dia. Às vezes devagar, às vezes paravam por alguns minutos, mas sem sair do carro. Era como se estivessem estudando minha rotina, procurando o momento perfeito para seu próximo movimento. O Sr. Weber havia me aconselhado a documentar cada uma dessas visitas, então mantive um registro detalhado com data e hora. A persistência deles vai funcionar a nosso favor. Ele disse. Cada vez que aparecem depois que dissemos para não se aproximarem, fortalece nosso caso para uma medida protetiva permanente. Na sexta-feira de manhã, estava tomando café tranquilamente quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem muito bem vestida com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Não a reconheci, mas algo na postura dela me disse que não era uma visita social. Bom dia, Sr. Valdemar Araújo, disse quando abri a porta. Sou assistente social investigadora do Ministério Público. Recebemos uma denúncia de que o senhor pode estar em situação de risco e precisamos fazer uma verificação de bem-estar. Meu sangue gelou. Letícia e Ricardo haviam escalado a situação. Não eram mais apenas ameaças de advogados particulares. Agora haviam envolvido o governo. Posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro. Ela me mostrou uma carteira oficial que parecia genuína. Sou a assistente social Sra. Schmidt. Posso entrar para conversarmos? Deixei ela entrar, sabendo que uma recusa teria sido pior para meu caso. A Sra. Schmidt se sentou na minha sala e tirou um formulário da pasta. Sr. Valdemar, recebemos denúncias de que o senhor apresentou mudanças significativas no comportamento financeiro, que cortou comunicação com sua família e que demonstrou sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários. Também nos foi dito que recusou ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como um velho perturbado mentalmente. Reconheci a caligrafia de Letícia na formulação. Ela sempre foi hábil em manipular palavras para conseguir o que queria. Sra. Schmidt, disse com toda a dignidade que consegui reunir. Gostaria de ligar para meu advogado antes de responder qualquer pergunta. Senhor, isso não é um interrogatório legal. É uma verificação de bem-estar. Se não tem nada a esconder, não deveria ser problema conversar comigo. A frase, se não tem nada a esconder, me deixou furioso. Era a mesma lógica que abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar de sua privacidade ser violada. Senhora, estou ligando para meu advogado. A senhora pode esperar aqui ou voltar outro dia, mas não vou responder nenhuma pergunta sem representação legal presente. Liguei para o Sr. Weber, e ele estava lá em 20 minutos. Quando entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Sra. Schmidt, disse depois de verificar a identificação dela, espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque meu cliente está sob minha representação legal e qualquer investigação não autorizada constitui perseguição. Senhor, a Sra. Schmidt respondeu com menos confiança que antes. Temos denúncias de familiares preocupados sobre o bem-estar do senhor. É nosso dever investigar. Que família? Perguntou o Sr. Weber secamente. A mesma família que tentou fazê-lo assinar uma procuração sem representação. A mesma família que invadiu a casa dele sem permissão e vasculhou seus documentos particulares. A mesma família que o excluiu de eventos importantes enquanto vivia às custas do dinheiro dele. O Sr. Weber tirou uma pasta da maleta e colocou na mesa. Aqui tenho documentação completa do abuso financeiro e emocional do meu cliente. R$ 73.300 que foram retirados das contas dele em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional.
Se alguém precisa ser investigado aqui, não é meu cliente. A senhora Schmidt revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que as informações que havia recebido não batiam com a realidade que tinha na sua frente. Senhor Valdemar, disse finalmente, pode me explicar por que parou tão abruptamente de dar apoio financeiro ao seu filho? Porque finalmente descobri que eles estavam me usando. Respondi simplesmente. Porque percebi que para eles eu não era um pai, mas uma conta bancária. Porque cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas o senhor não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me revoltou. Senhora Schmidt, minha responsabilidade como pai era criar minha filha até os 18 anos, educá-la e dar a ela as ferramentas para ser uma adulta independente. Minha filha tem 30 anos, é casada e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar a vida adulta dela não é minha responsabilidade, é minha escolha. E escolhi não fazer mais isso. O Sr. Weber interveio. Senhora Schmidt, a senhora consideraria normal um adulto de 32 anos não conseguir pagar o próprio aluguel sem a ajuda do sogro de 58 anos? A senhora Schmidt não respondeu imediatamente. Podia ver que estava reavaliando toda a situação. Senhor Valdemar, perguntou depois de um momento, o senhor gerencia suas finanças completamente sozinho? Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos. Está tudo em dia e em ordem. Vive independentemente? Como pode ver, mantenho minha casa limpa. Cuido de mim fisicamente. Dirijo meu próprio carro. Tenho relacionamentos sociais saudáveis com meus vizinhos. Toma algum medicamento? Apenas vitaminas e ocasionalmente um analgésico. Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Sr. Weber acrescentou. Meu cliente acabou de passar por exames médicos extensivos como parte do nosso processo legal. Está em perfeita condição mental e física. A Sra. Schmidt fechou sua pasta. Sr. Valdemar, baseada nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo nenhuma indicação de que esteja em risco ou precise de intervenção. Vou encerrar este caso. Depois que ela saiu, o Sr. Weber e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Valdemar, disse finalmente, isso vai continuar escalando. Letícia e Ricardo estão gastando dinheiro que não têm para contratar profissionais tentando fazer você ser declarado incompetente. Isso significa que eles estão desesperados? Significa exatamente isso. O que mais eles podem fazer? Podem entrar com um processo por incompetência. É caro e difícil de ganhar. Mas se encontrarem um juiz compreensivo e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, poderiam conseguir que um tutor fosse designado. O pensamento me apavorou. Eles poderiam assumir o controle do meu dinheiro. Eles poderiam tentar, mas temos evidência sólida de que você está completamente competente e que eles são motivados pela ganância, não por preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Helena para desabafar. Irmão, disse depois de ouvir minha história, você percebe até onde eles estão dispostos a ir por dinheiro? Estão arriscando relacionamentos familiares, gastando dinheiro em advogados e médicos, destruindo a própria reputação, tudo para ter acesso à sua conta bancária de novo. As palavras dela me fizeram pensar. Letícia e Ricardo haviam revelado completamente sua verdadeira natureza. Não havia volta. Não havia possibilidade de reconciliação genuína. Para eles, eu nunca havia sido um pai ou um sogro respeitado. Sempre fui apenas dinheiro sobre pernas. Esta revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Não precisava mais me perguntar se estava tomando a decisão certa. Não precisava mais sentir culpa por me proteger. Eles haviam provado por si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Eleonora veio me visitar com uma surpresa. Havia convidado suas amigas do clube da terceira idade para me conhecerem. Valdemar me apresentou. Estas são minhas amigas Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Alfreda. Todas passamos por situações similares com familiares abusivos.
Passamos a noite compartilhando histórias. Maria havia tido que estabelecer limites com um irmão que constantemente pedia dinheiro emprestado. Carmen havia cortado o relacionamento com uma filha que só visitava quando precisava de dinheiro. Alfreda havia tido que mudar seu testamento depois de descobrir que os netos a consideravam seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que dei para eles, mas perceber que nunca tive o amor que pensava ter. Valdemar, disse Alfreda com a sabedoria de seus 80 anos, amor verdadeiro não pode ser comprado nem vendido. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. Suas palavras foram bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu havia comprado atenção, não amor. Havia financiado uma ilusão. Sabe o que descobri? Disse às minhas novas amigas. Que solidão cercado de pessoas que não te amam é pior do que estar sozinho por escolha própria. Pelo menos agora, quando estou sozinho, estou em boa companhia. Todos riram e brindamos a nossa sabedoria recém-descoberta. Naquela noite, depois que minhas novas amigas foram embora, sentei no meu jardim pensando. As estrelas brilhavam mais do que nunca. Ou talvez eu estivesse vendo-as com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava completamente sozinho financeiramente. Não tinha dependentes. Não tinha obrigações financeiras com ninguém além de mim mesmo. E em vez de me assustar, esta realidade me animava. Podia viajar quando quisesse. Podia reformar minha casa. Podia comprar roupas bonitas para mim. Podia doar para instituições de caridade que fossem importantes para mim. Podia investir no meu próprio futuro em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança. E pela primeira vez em anos, quis planejar meu futuro. Um mês depois da visita da assistente social, achei que finalmente havia ganhado a guerra. Havia me estabelecido numa bela rotina. Tomava café calmamente e lia o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Eleonora ou uma das minhas novas amigas. E, nas tardes, me dedicava a atividades que havia abandonado por anos. Havia começado a pintar novamente, algo que me apaixonava antes de me tornar o financiador pessoal de Letícia e Ricardo. Mas numa quinta-feira de manhã, enquanto pintava flores no meu novo cavalete, o Sr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Valdemar, precisamos conversar. Letícia e Ricardo entraram com um processo formal de incompetência mental no Tribunal da Família. Estão pedindo para ter um tutor legal designado para você. As palavras caíram sobre mim como pedras. Sabia que era uma possibilidade, mas ouvi-las em voz alta tornou tudo apavorantemente real. Isso significa que eles podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que você é incapaz de gerir seus negócios, sim, ele poderia colocar Letícia como sua tutora legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei pesadamente no meu sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que experimentara na vida. Minha própria filha estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Sr. Weber, que evidência eles poderiam ter? Você mesmo viu que estou completamente competente. Eles têm depoimentos de 3 testemunhas que alegam que você se comportou erraticamente. Também apresentaram contas médicas não pagas que supostamente você não pagou e medicamentos que supostamente acumulou sem tomar. Mas isso é mentira. Não tenho contas médicas não pagas nem medicamentos acumulados. Eu sei, Valdemar, mas eles fabricaram evidência convincente. Também tem o depoimento do Dr. Lehmann, que afirma que você se recusou a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que interpretam como prova de declínio mental. A manipulação era diabólica. Haviam transformado minha recusa a me submeter a um exame desnecessário em prova de doença mental. Haviam usado meu instinto de me proteger deles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Sr. Weber olhou seus documentos. Letícia, é claro. Um vizinho chamado Sr. Pereira e alguém que se diz ser seu farmacêutico, Sr. Alves. O Sr. Pereira era o vizinho do outro lado da rua.
Um homem desagradável que sempre teve problemas comigo porque meus amigos às vezes estacionavam na frente da casa dele. O Sr. Alves era realmente meu farmacêutico, mas eu não entendia o que ele poderia ter contra mim. Preciso falar com o Sr. Alves, disse ao Sr. Weber. Alguma coisa não está certa. Fomos à farmácia juntos naquela tarde. O Sr. Alves me recebeu surpreso e nervoso. Sr. Valdemar, que bom vê-lo. Como está? Sr. Alves, me disseram que o senhor assinou um depoimento dizendo que demonstro comportamento errático com meus medicamentos. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Sr. Valdemar, sua nora veio aqui algumas semanas atrás perguntando sobre seus medicamentos. Disse que estava preocupada porque o senhor estava agindo estranhamente. E o que o senhor disse a ela? Expliquei que o senhor só compra vitaminas e analgésicos ocasionais que não têm nenhuma receita médica regular. Mas ela insistiu que isso era prova de que o senhor não estava cuidando adequadamente da saúde. O Sr. Weber interveio. Sr. Alves, o senhor assinou algum papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que o Sr. Valdemar tinha compras irregulares de medicamentos. Pensei que fosse para o plano de saúde ou algo assim. Não sabia que era para um processo. Meu próprio farmacêutico havia sido enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação de Letícia não conhecia limites. Sr. Alves, disse, preciso que o senhor escreva um depoimento explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que não tenho nenhum problema com medicamentos. Claro, Sr. Valdemar. Sinto muito por esse mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o Sr. Pereira. Quando batemos na porta dele, ele nos recebeu com hostilidade óbvia. O que vocês querem? O Sr. Weber disse. Entendo que o senhor assinou um depoimento sobre o comportamento do meu cliente. E assinei mesmo. Aquele homem está louco. Tem agido estranho há semanas. Pode ser mais específico sobre os comportamentos que observou? Instalando câmeras como se morasse numa zona de guerra, recebendo estranhos o tempo todo, gritando com a família na rua. Percebi que o Sr. Pereira havia tirado tudo de contexto. As câmeras foram instaladas para proteção. Os estranhos eram meus novos amigos. Os gritos foram eu defendendo minha casa das invasões de Letícia e Ricardo. Sr. Pereira, disse, o senhor sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me interessa. Para me proteger do meu filho e nora que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. É isso que uma pessoa louca diria. Ele respondeu cruelmente. Não havia como argumentar com ele. Seu depoimento era baseado em observações superficiais maliciosamente interpretadas. Naquela noite, o Sr. Weber e eu sentamos para planejar nossa defesa. Valdemar, precisamos de nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho um colega, Dr. Moreira, que é especialista em avaliar capacidade mental. Ele pode confirmar oficialmente que você está completamente competente. E se Letícia e Ricardo subornaram o juiz? E se nada disso importa porque já decidiram me declarar incompetente? Valdemar, o sistema judiciário não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos evidência sólida de sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar. No dia seguinte fui à consulta com o Dr. Moreira. Ele era um homem na casa dos 60 anos com olhos gentis mas astutos. Sr. Valdemar, vou fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Leve o tempo que precisar e responda honestamente. Por 2 horas, ele me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, meu entendimento financeiro, minha saúde emocional. Também me deu testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Sr. Valdemar, disse no final, seus resultados estão bem acima da média para sua idade. O senhor não só é mentalmente competente, mas sua função cognitiva é excelente. Doutor, por que acha que minha família está fazendo isso? Baseado no que me contou e nos documentos que revisei, parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta me sentindo validado, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental foi um alívio,
mas também confirmou que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Eleonora organizou uma reunião de emergência com todas nossas amigas do clube da terceira idade. Quando contei sobre o processo de incompetência, todas ficaram indignadas. Valdemar, disse Maria, vamos testemunhar a seu favor. Estamos com você há semanas e qualquer pessoa pode ver que está ótimo. Melhor que ótimo, acrescentou Cíntia. Você está mais lúcido e forte que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Alfreda, com seus 80 anos de sabedoria, segurou minhas mãos. Valdemar, meu querido, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, filhos gananciosos tentaram declarar seus pais loucos para pegar seu dinheiro. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tiveram: documentação, apoio legal e amigas que podem testemunhar por você. Suas palavras me deram esperança. Não estava sozinho nessa luta. Tinha um exército de mulheres fortes que presenciaram minha transformação em primeira mão. Sabem qual é a parte mais triste disso tudo? Disse. É que Letícia e Ricardo estão dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo se eu estivesse disposto a perdoar tudo até agora, não há volta depois disso. E talvez seja melhor assim, respondeu Cíntia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir adequadamente. Naquela noite, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, realmente chorei. Não de tristeza, mas de luto. Disse meu adeus final à filha que pensava ter, ao sonho de uma família amorosa, à ilusão de que amor incondicional era recíproco. Mas algo novo também emergiu dentro de mim. Uma determinação férrea de não me deixar ser despojado não apenas do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e minha liberdade. A guerra havia começado oficialmente, mas eu estava pronto para lutar. O julgamento aconteceu 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terno preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca havia sentido antes. Hoje, não apenas minha capacidade mental seria julgada, minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abuso, meu valor além da minha conta bancária seriam julgados. O Sr. Weber chegou às 7 da manhã para repassarmos nossa estratégia uma última vez. Valdemar, lembre-se, o ônus da prova está com eles. Eles têm que provar que você é incompetente. Nós apenas temos que mostrar que não é. E se o juiz já estiver influenciado? O juiz Miller tem reputação de ser justo. Pesquisei seus casos passados e ele não favorece automaticamente as famílias. É dedicado a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 da manhã. No corredor, vi Letícia num terno novo que provavelmente comprou para a ocasião, e Ricardo vestido de preto como se estivesse num funeral. Talvez fosse o funeral do nosso relacionamento familiar. Quando nossos olhos se encontraram, Letícia desviou o olhar, mas Ricardo me encarou com uma frieza que confirmou que para ele, aquilo era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho e elegante com o tipo de confiança que vem de ganhar casos similares antes. Quando começou sua declaração de abertura, sua estratégia era clara: me retratar como um velho confuso que havia sido manipulado por estranhos para me alienar da minha família amorosa. Meritíssimo, disse com voz solene. O Sr. Valdemar Araújo demonstrou um claro declínio mental nos últimos meses. Cortou todo o apoio financeiro para sua família sem uma explicação racional. Instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e se isolou de seus entes queridos sob influência de vizinhos e advogados que obviamente estão aproveitando sua situação vulnerável. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para fazer meu empoderamento soar como demência e minha liberdade soar como manipulação externa. Depois chamaram suas testemunhas. Letícia foi a primeira a testemunhar, e sua performance merecia um Oscar. Ela chorou enquanto descrevia como eu havia mudado completamente, como me tornara hostil e paranoico, como me isolara da família que me amava. Meritíssimo, disse com voz trêmula. Meu pai sempre foi como um segundo pai para o Ricardo.
Ver seu declínio mental tem sido devastador. Só queremos ajudá-lo a receber os cuidados que precisa. Mentiras embrulhadas em lágrimas convincentes. Quando o Sr. Weber a interrogou, as rachuras na história dela começaram a se tornar visíveis. Senhora Ricardo, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para meu cliente sem pedir dinheiro? Letícia gaguejou. Bem, sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode me dar uma data específica? Não lembro de datas exatas. É verdade que a senhora e seu marido se casaram sem convidar meu cliente. Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que quando meu cliente perguntou sobre o casamento, a senhora disse que só haviam convidado pessoas especiais? O rosto de Letícia ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder de forma convincente. Ricardo foi o próximo. Ver ele no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era o rapaz que criei como um segundo filho, a quem dediquei minha vida inteira. Meu sogro sempre foi muito generoso conosco, testemunhou. Mas, ultimamente, tem se tornado errático e irracional. Acreditamos que está sendo manipulado por pessoas que estão se aproveitando dele. Quando o Sr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Ricardo, quanto dinheiro recebeu de minha cliente nos últimos 3 anos? Não sei a quantia exata. R$ 73.300, soa certo? Talvez. Ele sempre foi generoso. E quantas vezes visitou meu cliente sem pedir dinheiro? O silêncio foi ensurdecedor. É verdade que o senhor e sua esposa invadiram a casa do meu cliente sem permissão e vasculharam seus documentos particulares. Estávamos preocupados com ele. É verdade que trouxe um advogado para pressionar meu cliente a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-lo a gerenciar suas finanças. O senhor, aos 32 anos, precisa da ajuda do seu sogro de 58 anos para pagar seu aluguel? Ricardo não conseguiu responder com dignidade. O senhor Pereira testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos, mas quando o senhor Weber lhe pediu detalhes, ele admitiu que nunca havia falado comigo diretamente e que todas suas informações eram baseadas em observações superficiais. O Dr. Lehmann testemunhou que minha recusa a me submeter a uma avaliação era prova de declínio mental. Mas o Sr. Weber apresentou a documentação da nossa avaliação com o Dr. Moreira, que refutava completamente suas conclusões. Depois foi nossa vez. O Sr. Weber primeiro chamou o Sr. Alves, meu farmacêutico, que explicou como havia sido enganado para assinar um depoimento que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. O Dr. Moreira testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos, que foram impecáveis. O Sr. Santos, da loja de materiais, testemunhou sobre minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar transferências automáticas foram completamente racionais e processadas corretamente. Eleonora e minhas amigas do clube da terceira idade testemunharam sobre minha lucidez, minha vitalidade recém-descoberta e minha capacidade de manter relacionamentos sociais saudáveis. Finalmente, foi minha vez de testemunhar. Levantei com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 58 anos de experiência, de sabedoria ganha através da dor, de força descoberta na adversidade. O Sr. Weber me guiou através do meu testemunho, me deixando contar minha história inteira. Os R$ 73.300 gastos em 3 anos, a humilhação de ser excluído do casamento, a manipulação emocional constante, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Senhor Valdemar, o Sr. Weber finalmente perguntou, por que decidiu parar o apoio financeiro ao seu filho e nora? Porque finalmente entendi que o que estava recebendo deles não era amor. Respondi com voz clara e alta. Era uma transação comercial disfarçada de relacionamento familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu como pessoa não era.
O senhor se arrepende da sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto para tomá-la. O advogado de Letícia tentou me fazer parecer confuso durante seu contra-interrogatório, mas respondi cada uma de suas perguntas com clareza e precisão. Quando tentou implicar que minhas novas amizades me haviam manipulado, expliquei que pela primeira vez em anos, tinha relacionamentos baseados em respeito mútuo e não em interesse financeiro. Em seu argumento final, o advogado de Letícia insistiu que eu era vítima de manipulação externa. A tréplica do Sr. Weber foi devastadora. Meritíssimo. O que vimos aqui não é o caso de um homem incompetente, mas de um homem que finalmente encontrou forças para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os requerentes não apresentaram nenhuma evidência médica real de incompetência mental. O que apresentaram é frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Miller se retirou para deliberar por 2 horas que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Após revisar toda a evidência apresentada, começou: é óbvio para este tribunal que o Sr. Valdemar Araújo está em plena posse de suas faculdades mentais. Avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que possam ser para sua família, são completamente racionais e dentro de seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, a evidência sugere que este processo é motivado por interesse financeiro em vez de preocupação genuína com o bem-estar do Sr. Araújo. O tribunal nega completamente o pedido de tutela. Eu havia ganhado. Não apenas ganhado o processo, mas também minha liberdade, minha dignidade, meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Letícia e Ricardo conversando raivosamente com seu advogado. Letícia me deu um olhar de puro ódio antes de ir embora. Ricardo me olhou uma última vez e, por um segundo, vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Eleonora organizou uma celebração na minha casa com todas nossas amigas. Brindamos a justiça, a liberdade, a irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Valdemar, me disse Alfreda, hoje você não apenas ganhou um julgamento, você reconquistou sua vida. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Podia viajar, podia amar, podia criar, podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um belo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei pela Europa, fiz cursos de arte e me juntei a grupos de voluntariado. Nunca mais ouvi de Letícia e Ricardo. Soube por outros que tiveram que se mudar para um apartamento menor e que Letícia arranjou emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade nunca conseguiu: o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que eu era 1 ano atrás, medroso, manipulado, acreditando que tinha que comprar amor. Aquela mulher morreu. E no lugar dela, nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental: amor verdadeiro nunca tem preço, e liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Valdemar Araújo. Tenho 59 anos, e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que tenho que amar e proteger sou eu mesmo. 6 meses após o julgamento, minha vida havia mudado completamente. O apartamento que comprei tinha uma vista linda da cidade e estava perto de tudo que eu gostava: museus, teatros, parques. Pela primeira vez em décadas, acordava todas as manhãs animado com as possibilidades do dia. Minha rotina matinal havia se tornado um ritual de autocuidado. Preparava um café especial, lia o jornal na varanda e planejava minhas atividades. Não havia mais telefone tocando com emergências financeiras. Não havia mais culpa por gastar dinheiro comigo mesmo.
Não havia mais a sensação constante de estar andando sobre ovos para não desagradar ninguém. Eleonora se tornou minha melhor amiga e confidante. Ela havia se mudado para um apartamento no mesmo prédio, e nosso grupo de amigas do clube da terceira idade se reunia regularmente. Descobri que tinha talento natural para organizar eventos, e me tornei coordenador de atividades sociais do prédio. Uma manhã, enquanto tomava café, o porteiro me avisou que havia uma carta para mim. Era de Letícia. Meu primeiro impulso foi jogá-la no lixo sem abrir, mas a curiosidade venceu. Pai, a carta dizia, sei que não tenho o direito de escrever para você depois de tudo que aconteceu, mas precisa saber que me arrependo profundamente. O julgamento me fez perceber coisas sobre mim mesma que não gostei de ver. Você estava certo sobre tudo. Ricardo e eu estávamos usando você, e isso é imperdoável. Continuei lendo, surpreso pela aparente sinceridade. Não estou pedindo dinheiro. Na verdade, consegui um emprego bom e Ricardo também. Estamos aprendendo a viver dentro de nossas possibilidades pela primeira vez. É difícil, mas também libertador. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que soubesse que finalmente entendi o que perdi. O melhor pai do mundo. A carta terminava com: se um dia no futuro você quiser conversar, estarei aqui. Mas entenderei se nunca mais quiser me ver. Te amo, Letícia. Fiquei sentado na varanda por 1 hora, relendo a carta. Parte de mim queria acreditar que era sincera. Parte de mim desconfiava que fosse apenas mais uma manipulação. Mas a maior parte de mim sentia uma estranha paz. A carta não mudava nada do que havia acontecido, mas pelo menos mostrava que talvez, só talvez, Letícia tivesse aprendido algo com toda essa experiência. Guardei a carta numa gaveta e decidi não responder imediatamente. Se fosse genuína, ela podia esperar. Se fosse manipulação, minha falta de resposta seria a resposta. 2 semanas depois, recebi outra carta, desta vez de Ricardo. Era mais curta e mais direta. Senhor Valdemar, não tenho desculpas para o que fizemos. Passei meses tentando justificar nossas ações, mas não tem justificativa. Tratamos o senhor como um banco, não como um pai e sogro. O senhor merecia respeito e amor, não abuso. Estou trabalhando 2 empregos agora, e pela primeira vez na minha vida adulta, entendo o valor do dinheiro honestamente ganho. Sinto muito. Ricardo. Esta carta me tocou ainda mais que a de Letícia, talvez porque Ricardo nunca havia sido bom com palavras e esta honestidade bruta parecia mais autêntica. Mostrei as cartas para Eleonora. Ela as leu cuidadosamente e me deu sua opinião sábia. Valdemar, as cartas podem ser sinceras ou não. O tempo dirá. Mas o importante é que você não precisa mais da aprovação deles para ser feliz. Se escolher perdoá-los um dia, será porque quer, não porque precisa. Ela estava certa. Pela primeira vez na minha vida, eu não precisava da aprovação de ninguém para me sentir completo. 1 ano após o julgamento, refleti sobre minha jornada. O homem que havia sido tão desesperadamente dependente da aprovação da filha e do genro que estava disposto a se esgotar financeira e emocionalmente por eles, havia se transformado em alguém que encontrou sua própria força interior. Comecei a dar palestras em centros comunitários sobre abuso financeiro de idosos. Minha história ressoava com muitas pessoas que estavam passando por situações similares. Era gratificante poder ajudar outros a reconhecer os sinais de manipulação e encontrar coragem para se proteger. O amor, eu sempre dizia nas minhas palestras, nunca deveria doer financeiramente. Se você tem que pagar constantemente por afeto, não é amor que está recebendo. Minha casa se tornou um refúgio para amigos que estavam passando por dificuldades familiares. Eleonora e eu criamos um grupo de apoio informal para pessoas da terceira idade que estavam lidando com filhos manipuladores. Era surpreendente quantas pessoas viviam situações similares em silêncio. Uma tarde, enquanto organizava fotos antigas, encontrei uma da minha família de anos atrás. Letícia tinha cerca de 25 anos e Ricardo parecia genuinamente feliz. Olhei para aquela foto por muito tempo,
tentando lembrar quando as coisas começaram a mudar. Talvez elas nunca tivessem sido diferentes. Talvez eu apenas tivesse estado cego demais pelo desejo de ser amado para ver a realidade. Ou talvez as pessoas realmente tivessem mudado ao longo do tempo. Não importava mais. O que importava era que eu havia aprendido a me valorizar. 2 anos após o julgamento, Letícia apareceu na portaria do meu prédio. O porteiro me ligou para perguntar se eu queria recebê-la. Fiquei surpreso, mas curioso. Pode deixá-la subir, disse. Quando a campainha tocou, abri a porta e vi uma mulher muito diferente da que havia tentado me declarar incompetente. Letícia estava mais magra, vestida simplesmente, e havia algo diferente em seus olhos. Uma humildade que nunca havia visto antes. Oi, pai, disse nervosamente. Obrigada por me receber. Entre, disse ainda cauteloso. Sentamos na minha sala. Ela no mesmo sofá onde uma vez havia conspirado contra mim, eu numa poltrona nova que havia comprado com o meu próprio dinheiro, sem culpa. Como você está? Ela perguntou. E pela primeira vez em anos, a pergunta soou genuína. Estou bem, Letícia, muito bem. E você? Estou aprendendo. Ela respondeu honestamente. Aprendendo a trabalhar, a ser independente, a valorizar as coisas que realmente importam. Conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre seu emprego, sobre como ela e Ricardo estavam construindo um relacionamento baseado em companheirismo real, não em dependência financeira externa. Me pediu desculpas repetidamente, e cada pedido parecia sincero. Pai, disse finalmente, não vim aqui pedindo para você voltar a nos ajudar financeiramente. Na verdade, vim para te agradecer. Agradecer por ter tido coragem de nos cortar. Foi a coisa mais difícil e ao mesmo tempo a melhor coisa que aconteceu comigo. Descobri que sou capaz de muito mais do que imaginava quando não tenho uma rede de segurança financeira. Suas palavras me tocaram profundamente. Letícia, disse cuidadosamente, fico feliz que você tenha aprendido e crescido. Mas você entende que não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Entendo completamente. Ela respondeu. Não espero que me perdoe imediatamente, ou que confie em mim novamente. Só queria que soubesse que a filha que você criou ainda existe dentro de mim. Ela só havia se perdido por um tempo. Quando ela foi embora, fiquei sentado na minha varanda refletindo. Parte de mim queria acreditar que ela havia realmente mudado. Parte de mim ainda desconfiava. Mas a parte mais sábia de mim sabia que não precisava decidir nada imediatamente. Liguei para Eleonora e contei sobre a visita. O que você acha que devo fazer? Perguntei. Valdemar, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Deixe o tempo mostrar se a mudança é real. E lembre-se, qualquer relacionamento futuro que vocês tenham precisa ser baseado em respeito mútuo, não em obrigação. Nos meses seguintes, Letícia me escrevia ocasionalmente, nunca pedindo dinheiro, apenas compartilhando pequenas coisas sobre sua vida. Comecei a responder brevemente, mantendo uma distância cautelosa, mas gentil. Ricardo também me escreveu algumas vezes, sempre respeitoso, sempre assumindo responsabilidade por suas ações passadas. Lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir algum tipo de comunicação. Não era o que tínhamos antes. Isso nunca poderia ser recuperado, mas talvez pudesse ser algo melhor. Uma relação honesta baseada em respeito mútuo. 3 anos após aquele dia fatídico, quando ouvi as palavras "só convidamos pessoas especiais", minha vida havia se transformado completamente. Não apenas externamente, com minha nova casa, novos amigos, novos hobbies, mas internamente. Havia descoberto uma força que nunca soube possuir. Havia aprendido que estabelecer limites não era egoísmo, mas autocuidado. Havia entendido que amor verdadeiro não podia ser comprado, forçado ou mendigado. Minha vida social estava mais rica do que nunca. Além de Eleonora e nossas amigas do clube, havia conhecido pessoas fascinantes em minhas aulas de arte, em grupos de voluntariado e através das palestras que dava sobre abuso financeiro. Uma dessas pessoas era Marina,
uma viúva de 55 anos, que havia passado por uma situação similar com seus filhos. Desenvolvemos uma amizade especial baseada em compreensão mútua e experiências compartilhadas. Marina tinha olhos gentis e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Diferente dos relacionamentos do passado baseados em necessidade ou conveniência, nossa conexão crescia naturalmente a partir de interesses genuínos e respeito mútuo. Uma tarde, enquanto visitávamos uma exposição de arte juntos, Marina segurou minha mão enquanto contemplávamos uma pintura que retratava a liberdade através de pássaros voando. Valdemar, disse suavemente, você percebe como mudou desde que nos conhecemos? Há uma leveza em você que não estava lá no início. Ela estava certa. Os últimos vestígios de amargura e dor haviam se dissolvido. Não porque eu havia esquecido o que aconteceu, mas porque finalmente havia encontrado paz com isso. Marina, respondi, pela primeira vez na minha vida me sinto verdadeiramente livre. Livre para amar sem medo, livre para confiar sem paranoia, livre para viver sem culpa. Naquela noite, enquanto jantávamos em meu apartamento, Marina me contou mais sobre sua própria jornada de cura. Ela havia perdido o marido por câncer e depois descoberto que os filhos viam sua pensão como uma herança antecipada. A experiência havia sido devastadora, mas também transformadora. O que aprendi, disse ela, é que quando você para de tentar comprar amor, descobre quem realmente te ama. Suas palavras ecoaram profundamente em mim. Era exatamente isso que eu havia descoberto. 4 anos após o julgamento, recebi uma carta especial de Letícia. Desta vez não era apenas sobre arrependimento ou desculpas. Era sobre crescimento real e mudança concreta. Pai, a carta dizia, queria compartilhar algumas novidades importantes com você. Ricardo e eu estamos nos divorciando. Não por brigas ou problemas, mas porque percebemos que nosso casamento foi construído sobre uma base falsa. Nossa dependência financeira de você. Agora que estamos independentes, descobrimos que somos pessoas completamente diferentes. A notícia me surpreendeu, mas não me entristeceu como teria anos atrás. Continuei lendo. Também queria te contar que comecei terapia. Minha terapeuta me ajudou a entender padrões de comportamento que desenvolvi e como eles afetaram nosso relacionamento. Não estou escrevendo isso como desculpa, mas como explicação do trabalho que estou fazendo em mim mesma. A carta continuava com detalhes sobre seu crescimento pessoal, seu novo emprego como assistente social, ironicamente, ajudando idosos vítimas de abuso familiar, e seus planos para o futuro. Pai, se você estiver disposto, gostaria de te convidar para almoçar no domingo. Não para pedir nada, não para tentar consertar tudo de uma vez, mas simplesmente para conhecer a pessoa que você se tornou e para te mostrar quem eu me tornei. Mostrei a carta para Marina, que havia se tornado minha confidente e companheira de vida. O que você acha? Perguntei. Acho que 4 anos é tempo suficiente para mudanças reais acontecerem, respondeu cuidadosamente. Mas mais importante, o que seu coração diz? Refleti por dias. Meu coração dizia que estava pronto para dar uma chance real à reconciliação, mas com limites claros e expectativas realistas. O domingo chegou, e escolhi um restaurante neutro no centro da cidade. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada e esperei, observando pela janela. Quando vi Letícia se aproximando, quase não a reconheci. Ela estava mais madura, mais confiante, mas também mais humilde. Havia algo genuíno em seus movimentos que não existia antes. Oi, pai, disse quando se aproximou da mesa. Suas primeiras palavras foram: você está lindo. A felicidade fica bem em você. O almoço durou 3 horas. Conversamos sobre tudo: sua terapia, meu trabalho voluntário, nossos respectivos crescimentos pessoais, e sim, sobre o passado. Mas desta vez, o passado foi discutido como uma lição aprendida, não como uma ferida aberta. Pai, disse em determinado momento, quero que saiba que nunca mais vou pedir dinheiro a você
Não porque estou tentando provar alguma coisa, mas porque finalmente entendi que nossa relação deve ser sobre amor, não sobre transações financeiras. Letícia, respondi. Aprecio isso, mas mais importante ainda é que você tenha aprendido a valorizar a si mesma. Quando você se respeita, consegue respeitar os outros também. No final do almoço, quando nos despedíamos, Letícia me abraçou. Era diferente dos abraços manipulativos do passado. Este era um abraço entre duas pessoas que haviam crescido e estavam prontas para tentar novamente, sem as bagagens tóxicas do passado. Podemos fazer isso de novo? Ela perguntou. Talvez em 2 semanas? Sim, respondi. Podemos. Nos meses seguintes, Letícia e eu desenvolvemos uma nova dinâmica. Nos víamos a cada 2 semanas, sempre em lugares neutros, sempre por períodos definidos. Conversávamos sobre nossas vidas, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, mas nunca sobre dinheiro. Ela me contou sobre seu trabalho ajudando outros idosos que passavam por situações similares à que eu havia vivido. A ironia não passou despercebida por nós dois. Ela estava literalmente desfazendo o que havia tentado fazer comigo, uma família de cada vez. É minha forma de fazer as pazes, disse certo dia. Não posso desfazer o que fiz com você, mas posso impedir que aconteça com outras pessoas. Ricardo também fez contato eventualmente. Nosso primeiro encontro foi desconfortável, mas ele parecia genuinamente mudado. Havia assumido a responsabilidade por suas ações e estava reconstruindo sua vida de forma honesta. Senhor Valdemar, disse durante nosso segundo encontro, não espero que me perdoe completamente, mas queria que soubesse que aprendi o valor do trabalho honesto e do respeito. O Senhor me ensinou isso da forma mais difícil possível, mas me ensinou. Lentamente, muito lentamente. Algo parecido com uma família estava se reconstruindo. Não era a família disfuncional baseada em dependência e manipulação que tínhamos antes. Era algo novo, baseado em respeito mútuo e limites saudáveis. 5 anos após aquele dia que mudou minha vida, organizei uma festa de aniversário para mim mesmo. Era meu 63º aniversário, e pela primeira vez em décadas, estava genuinamente animado para celebrar. Minha casa estava cheia de pessoas que me amavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Eleonora e nossas amigas do clube estavam lá. Marina, que agora era oficialmente minha companheira, havia organizado toda a decoração. Colegas do trabalho voluntário, amigos das aulas de arte, vizinhos do prédio, todos vieram celebrar. E sim, Letícia estava lá também. Ela chegou com um presente simples, um livro de poesia que havia escolhido cuidadosamente, e me cumprimentou com o respeito e carinho genuínos que eu sempre havia desejado. Durante a festa, fiz um pequeno discurso. Há 5 anos, achei que minha vida havia acabado quando descobri que as pessoas mais importantes para mim, na verdade, não se importavam comigo. Hoje, olhando para todos vocês, percebo que minha vida real estava apenas começando. Aprendi que é melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos parentes falsos. Aprendi que amor não pode ser comprado, forçado ou mendigado. Só pode ser oferecido livremente e aceito com gratidão. A festa continuou até tarde da noite. Quando todos foram embora, sentei na minha varanda com Marina ao meu lado, olhando as estrelas. Tem algum arrependimento? Ela perguntou. Apenas um, respondi. Gostaria de ter aprendido essas lições mais cedo, mas talvez eu não estivesse pronto antes. 2 anos depois, aos 65 anos, decidi escrever um livro sobre minha experiência. Não por vaidade ou fama, mas porque percebi que minha história poderia ajudar outros que estavam passando pelo mesmo inferno que eu vivi. O livro se chamava O Preço do Amor Falso e se tornou um guia para pessoas da terceira idade que estavam sendo financeiramente exploradas por familiares. Doei todos os direitos autorais para organizações que combatiam o abuso de idosos. Letícia, que agora trabalhava em tempo integral com vítimas de abuso familiar, escreveu o prefácio do livro. Este livro foi escrito por meu pai, um homem que teve coragem de escolher sua própria dignidade acima da minha ganância.
Como alguém que esteve do outro lado dessa equação, posso atestar que às vezes é necessário perder tudo para encontrar o que realmente importa. Meu pai me salvou não apenas de uma vida de dependência financeira, mas de uma vida sem crescimento pessoal, sem responsabilidade e sem amor verdadeiro. O livro ajudou milhares de pessoas. Recebi cartas de famílias que haviam conseguido se reconciliar depois de estabelecer limites saudáveis, de idosos que encontraram coragem para se libertar de relacionamentos abusivos e de filhos adultos que reconheceram seus próprios padrões destrutivos a tempo de mudá-los. Marina e eu nos casamos em uma cerimônia simples no jardim do nosso prédio. Letícia estava lá, não como a filha manipuladora de antes, mas como uma mulher adulta que havia aprendido a celebrar a felicidade do pai, sem esperar nada em troca. Ricardo também veio, e me parabenizou com sinceridade genuína. Agora, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida dividida em duas partes distintas. Os primeiros 62 anos de ingenuidade e manipulação, e os últimos 8 anos de liberdade e amor verdadeiro. Minha conta bancária nunca mais foi drenada por emergências familiares falsas. Meu telefone nunca mais toca com pedidos desesperados de dinheiro. Minha casa nunca mais foi invadida por pessoas que se diziam família, mas agiam como credores. Em vez disso, acordo todas as manhãs ao lado da mulher que amo, em um lar que construí com meu próprio esforço, cercado de amigos que me valorizam por quem sou, não por quanto tenho. Letícia me visita regularmente, trazendo histórias de seu trabalho e perguntando sobre minha vida, sem nunca mencionar dinheiro. Às vezes pessoas me perguntam se foi difícil perdoar Letícia. Minha resposta sempre é a mesma. Não perdoei por ela, perdoei por mim. O perdão me libertou do último vestígio de amargura e me permitiu viver plenamente. O homem que começou esta história como um pai desesperadamente tentando comprar o amor da filha, termina como um homem que entendeu que amor verdadeiro é um presente que se dá livremente, sem expectativas, sem condições e sem preço. E se há uma lição que quero deixar para qualquer pessoa que esteja passando por algo similar, é esta: você é valiosa. Sua dignidade não é negociável. Seu dinheiro é seu. E seu amor deve ser dado apenas a quem tem a decência de valorizá-lo. Às vezes, salvar sua própria vida significa ter coragem de decepcionar pessoas que nunca se importaram verdadeiramente com você. E quando você faz essa escolha corajosa, descobre algo maravilhoso. O mundo está cheio de pessoas que vão amá-lo exatamente como você é, sem custar um centavo. Meu nome é Valdemar Araújo. Tenho 70 anos. E finalmente aprendi que a pessoa mais importante que tenho que amar e proteger sou eu mesmo. Esta é minha história. Esta é minha vitória. Este é meu legado.